Tá começando mais um episódio do Alavancar Podcast. E aí, Uel, como é que você tá? Pô, mano, tô bem, graças a Deus, tudo certo. E você? Tô bem, graças a Deus também, cara. Hoje a gente tá com um convidado aí top, cara. É um dos talentos de São Gonçalo aí, que rapaz, já jogou em vários clubes aí. O cara tá vindo aí pra ser o novo camisa 10 da seleção brasileira aí. E aí, Kev, beleza? Como é que você tá, mano? Tudo bem, tudo bem. Boa noite, né? Boa tarde a todos. Matheus, tô muito feliz de estar aqui também. Mas vamos que vamos. Isso aí, mano. Mano, fala um pouco pra gente como é que você começou no futebol. Conta um pouco da sua trajetória aí pra gente aí. Acho que comecei pequeno, né? Meu pai sempre me incentivou, sempre me colocou nas escolinhas. E eu comecei na escolinha lá no Engenho Pequeno mesmo. Eu sou de Engenho Pequeno, né? Sou natural de lá, minha família ainda é de lá, né? E pouco mais de 5, 6 anos a gente começou a jogar, mas na época uma brincadeira, né? E eu tive algumas oportunidades de fazer alguns testes em alguns clubes, até que eu fiquei no Botafogo com aproximadamente acho que 12 anos. 12 anos. Caramba, Aí daí comecei a caminhar, já deixou um pouco de ser uma brincadeira, né? Pra ser uma coisa que além de ser um sonho, mas um trabalho, e de poder ajudar minha família, de ser certo tipo de coisa. E aí começou a minha caminhada, né? Pô, da hora, mano. Mas quem foi que te apresentou o futebol? Foi seu pai que começou a te levar? Como é que foi isso aí? Isso. Na minha família tem um jogador profissional, que foi profissional. Não sei se, o Alex, né? O Alex. Eu falo quem não conhece dele. O Alex era meu primo, né? Qual Alex? Alex do Cruzeiro? Alex da seleção, pô. Não, Da o seleção? zagueiro. O zagueiro Alex? Isso. Do Santos. Pô, top, mano. Ele é meu primo de primeiro grau. Meu pai é irmão do pai dele, meu tio. E assim, desde muito pequeno, meu pai sempre me levava nas escolinhas, né? Meu pai e minha mãe também me incentivou muito. E levava sempre eu e meu irmão, até que meu irmão, pela idade, parou, até porque gostava de outras coisas, e eu continuei nesse sonho. Mas como é que foi esse processo, o primeiro contato? Assim, a gente quer saber, a gente quer mais detalhes, entendeu? A gente quer entender como é que foi a sua caminhada, como é que se você sempre teve esse talento ou se você desenvolveu isso ao longo do tempo. Não, eu sempre gostei de futebol, né? No caso, desde criança eu sempre via o meu primo, sempre via jogos, né, na televisão, e eu sempre gostei. E eu botei na minha cabeça, falei, vou ser jogador de futebol profissional. Vou ser jogador de futebol profissional. Mas você... Porque tem dois tipos, né, hoje em dia. Tem aquele cara que nasce com talento, tem aquele cara que desenvolve o talento. Sim. Você foi o cara que nasceu com talento pra jogar ou você foi desenvolvendo? Eu nasci com muita vontade, muita garra e muita determinação, e fui desenvolvendo durante o caminho, né. Eu acho que você ter o talento e você trabalhar em cima disso te dá uma chance muito maior de chegar onde você sempre sonhou chegar. Porque só talento puro acho que fica pelo caminho, se não tiver vontade. Se não verdade. E você... sim. Pode continuar. Não, pode falar. Assim, você começou em qual posição? Qual que era a sua... todo mundo quer fazer gol, né? Atacante. Todo mundo quer fazer gol. Então eu ficava lá meio que por fora das coisas, mano. Não entendia muita coisa, na verdade. Aí até que... Isso na época, o seu Antônio, ele até já faleceu já. É um senhor que tinha uma escolinha lá no Engenho Pequeno, no campo do Fazenda, eu lembro até hoje. Me colocou como um zagueiro, pô. E lá? E eu gostei pra caraca. Eu falei, pô, acho que é aqui meu lugar, mano. Mas você sempre teve porte mesmo de zagueiro, assim? Porque zagueiro tem que ter tem que ter tem uma presença, né? O zagueiro chega lá, tem aquele... Só que aparentemente eu sou baixo, mano. Pra jogar zagueiro eu sou baixo, né? Você era parrudinho. Nada, eu era muito magrinho, muito pequenininho. Só que quando eu te conheci, você já era... Sim, na época que a gente se conheceu, mas eu tinha um pouco mais de idade. Quando eu comecei assim, é porque minha família sempre foi parte de trás, jogava na parte de trás. O Alex, meu pai, sempre gostou de jogar ali atrás. E eu, mano, por ter muita imposição de vontade e tal, comecei a jogar e falei, pô, que acho que é aqui meu lugar. Só que eu não cresci, né? Aí chegou um certo ponto que eu tinha que ir pra outra coisa. E hoje eu sou lateral, né? Mas foi você que falou, vou sair daqui porque aqui não vai dar certo pra mim? Não, ou foi o professor? Que não, o treinador, ele faleceu também, o Zeca. A gente tava no Futebol Performance, que era um projeto que tinha lá no Engenho Pequeno também. E eu chorava quando ele me tirava de
de zagueiro e me colocava de lateral. Eu chorava, ficava irritado. Lateral direito, lateral esquerdo? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, você é canhoto? Sou canhoto. E eu não quero jogar. Eu chorava mesmo, de verdade, pô. Falava com o menino, pô, não aguento esse cara que me colocar de outra posição e tal. O até lateral que corre. acabou que deu certo, tô até hoje de lateral. Caraca, como é que foi essa adaptação aí, porque... Assim... É muito diferente, né, mano? É muito diferente, porque o zagueiro, ele tem a responsabilidade ali de destruir, entre aspas, né? Que ele é um cara defensivo, de destruir e, assim, o mais fácil possível soltar a bola para quem tá mais próximo, né? E o lateral, ele tem a função de destruir e também de construir, né? Como opção na frente. E eu sempre tive muita velocidade, muita força. E para mim, assim, quando eu comecei a ir de lateral e eu fui primeiros treinos, assim, e tal, primeiro jogo, falei, cara, acho que essa parada aqui é legal pra mim, porque bate um pouco com a minha característica, choca um pouco com a minha característica, então acho que é bom pra mim. Aí eu acabei gostando, mano, com o tempo gostando, tendo gosto pra parada. Caralho. E você, assim, você falou que é canhoto e a gente sabe que o canhoto é diferenciado. Não é porque eu sou canhoto, não. Não todos não é tudo. Não, a maioria Ou é do jogo. Muito bom, não, é muito ruim, não, é isso. Os que são muito bons Aqui são. não vinga, não. Os que são. Não, porque eu não fui pro futebol, pô. Mas os que são muito bons são de verdade, assim. Você sempre. E principalmente em bater na bola, cara. E você falando de que você foi pra lateral, o lateral também, ele é o desafogo, né? Muitas vezes é o cara que pega ali no meio, não tem pra onde. Joga na lateral, o cara vai lá e tenta ver o jogo melhor. Então, assim, você sempre bateu bem na bola, assim, sempre teve uma coisa diferenciada, assim, com a pegada na bola, assim. O canhoto tem muito disso, né, dentro dele, né? Eu, pra ser sincero, não. Eu tinha umas outras valências muito boas para um lateral. No caso, era velocidade, no caso, era força. Tinha uma percepção de espaço, né, para defender. Porque a primeira função do lateral é defender. Primeira função do lateral. E eu tinha um defeito muito grande, que eu trabalho até hoje, né? Que é a questão de cruzar, de fazer cruzamento, bola parada. Isso eu faço até hoje, né? De forma incansável. Porque a gente tem que estar sempre fazendo. Então, só que antes, eu tinha um defeito muito grande, porque eu conseguia chegar no fundo e quando eu chegava no fundo, parecia que escurecia, eu não sabia o que fazer. Assim, com o tempo, foi passando um pouco de mais de maturidade, fui pegando alguns treinadores que eram muito bons também, alguns outros jogadores que também me ajudavam muito nessa questão de observar, de ver. Comecei a prestar mais atenção no meu jogo e também prestar atenção em jogos que eu vejo na televisão e foi me amadurecendo muito de hoje. Hoje eu consigo, de certa forma, fazer melhor a minha função do que antes atrás, né? E você chegou a jogar com quantos anos já no Botafogo? Porque foi seu primeiro clube, né, profissional? Meu primeiro profissional não. Profissional não? Base. A base. Meu primeiro clube profissional foi o Náutico. Náutico. Foi o Náutico. Tá. Eu cheguei no Botafogo sub-14, se não me engano, só que eu tinha 13, né, porque eu faço aniversário em dezembro, né, aí eu acabo ficando um ano, entre aspas, atrás, né. Na época que eu te conheci, eu nem sabia que você jogava no Botafogo naquela época. Aí eu saí do Botafogo, né, e desanimei, parei de jogar. Depois que eu saí do Botafogo, eu parei de jogar um tempo. Você ficou quanto tempo no Botafogo? Fiquei sub-15 e fiquei o sub-17. No último ano do sub-17 eu saí, que são 2 anos, né? 16, 17. Aí no último ano eu fui mandado embora do Botafogo. Então você chegou a assinar contrato com ele? Profissionalmente, não. Eu saí no 17, aí parei. Falei, não quero mais jogar. Aí fiquei o ano 17 todo sem jogar. Mas por quê? Por que você não quis mais jogar? Eu desanimei, mas pra ser sincero, eu desanimei. Porque, assim, eu fui mandado embora de uma maneira um pouco meio que esquisita na época, né? Eu jogava e tal, e aí acabei sendo mandado embora e me afetou muito, mano, porque eu comecei a me sentir bem triste, no caso, frustrado, de certa forma. Porque era o sonho do meu pai, né? Eu ser profissional do Botafogo, meu pai é botafoguense, eu também sou. Então era um sonho, tipo, a gente jogar com a camisa do Botafogo. Aí já pesava bem. Aí acabou que não rolou. E foi bem triste pra mim, mano, onde eu fiquei o resto do ano todo parado, sem jogar. Eu falei, não quero mais jogar. Até que eu voltei no Sub-20, mano. Até que eu voltei no Sub-20, eu tinha, na época, o Sub-20 são 3 anos, né? 18, 19, 20. Eu tinha 18 pra 19. Que aí eu fui pro Resende.
Aí eu fui pro Resende, aí já assinei profissional. Aí foi profissional, né? Aí eu fui pro Resende, joguei um campeonato carioca, sub-20, e voltei pro Botafogo. Aí nessa que eu voltei pro Botafogo, eu já voltei já. E você voltou. emprestado. Ah, você tinha voltado pro Botafogo? Voltei pro Botafogo. Mas Cara, emprestado do do Resende pro Ah, é? Botafogo. Isso no sub-20. em que ano foi isso? Cara, tem 24, mano. Vai ter que fazer as contas agora. 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, porque eu tinha. Mas foi bem rápido, né? Foi bem rápido. Essa então, passagem. eu fui pro 2018. sub-20, no caso. 18. É 2018. Não, é 17. 17? 17. Ah, sim. 16 pra 17, que eu acabei em 17 e vim pro Náutico. Aí fiquei no Náutico, quando eu saí do Botafogo, fui pro Náutico. Eu fiquei assim, 6, 7 meses, se não me engano, no Botafogo. Aí eu vi que lá não ia ter oportunidade de jogar. Tipo, de jogar e aparecer profissionalmente. Aí apareceu a proposta do Náutico, eu fui aceitei. E pro sub-20 do Náutico. Mas você estava emprestado Do Resende pro Botafogo. Aí eu o Náutico teve de comprar do Resende. Não, eu rescindi o contrato de empréstimo no Botafogo e continuei com o meu contrato no Resende, no caso. Aí fui emprestado de novo pro Náutico. Do você Resende foi pro emprestado Náutico. pro Náutico, Entendeu? né? Eu tinha um contrato muito longo no Resende, se não me engano, eram 5 anos, eu acho. Caraca. Tinha um contrato muito longo lá. Porque como eu era novo, muito novo, e ainda sou novo, mas eu era muito mais novo, e tinha potencial, assim, que eles enxergavam potencial, eles me fizeram um contrato longo e me emprestavam para alguns clubes. E até que chegou um momento desse clube, assim, eu querer ou me comprar. Me comprar ou acabar o contrato no Resende. Até que eu fui pro Náutico, né? Nessa coisa em 2017. Fiquei lá em 2017, sub-20, no caso, que era o meu último ano de sub-20. Eu joguei 3 jogos no sub-20, subi profissional. Aí fiquei no grupo profissional. Ali que eu tive primeiro contato eu já tive no Resende, mas a primeira experiência real, assim, com um profissional. E que foi que te descobriu? Você foi o quê? Foi empresário? Foi quem? Você quer dizer... Lá no começo. Lá né? do começo ou... Não, no profissional. Porque antes você jogava... era só base, né? Sim, antes era Só base. Na base a gente já tem um empresário. Ah, já tem empresário já. Na época. Tá. Só que hoje eu não tô mais com o meu empresário que eu era da base. Eu tenho outro empresário. Cara, além do meu pai, eu tive algumas pessoas que me ajudaram. Óbvio, né? Que a gente nunca chega em lugar nenhum sozinho. Tem o Paulinho, que é... Pra mim, um pai também. É um cara que sempre me acompanhou desde moleque. Sempre torceu por mim. Às vezes acredita mais que eu em certos pontos, né? É um cara que eu me abro pra caramba. Como se fosse meu pai mesmo. Sempre tá pra cima e pra baixo comigo. E ele foi um dos caras que sempre me incentivou, mano. Assim, eu devo muito a Deus, né? Minha família, claro. Mas eu também devo muito a esse cara. Pô, esse cara pra mim é como se fosse meu pai. Família minha. Caraca, legal, mano. E como é que foi pisar pela primeira vez como profissional no campo? Assim, Cara, foi... porque foi do nada não, né? Teve todo um processo, mas... Mas, assim, assustador, mano, pra ser sincero. Essa primeira vez, assustador. Porque é uma outra responsabilidade, é uma outra parada, mano. Tu se sente assim, sei lá, como se fosse uma criança, mas de certa forma também tu tá nervoso. O primeiro jogo foi televisionado, não? Foi. Né? Foi? O primeiro jogo foi Náutico e... Caraca, eu esqueci um time lá de Pernambuco, acho que foi América. Tipo, Foi estadual? Isso, estadual. A gente ganhou 2-1. O treinador na época, que é o Roberto Fernandes, que tá até no Náutico de novo, ele estreou todos os garotos que subiram nesse jogo. Exatamente nesse jogo. Estreou um atacante, um amigo nosso, e muito. Aí acabou o jogo 2-1 pra gente. A gente ganhou o jogo de 2-1. Foi tenso, mas graças a Deus. Mas como é que foi? Você consegue descrever essa emoção aí? Mano, eu entrei. Porque é o sonho de todo garoto, né, mano? Pisar como profissional no. Eu entrei no campo, aí quando a gente já entra no estádio, a parada já é outra. Né? O campo já parece que é quilômetros atrás de quilômetros, que nervosismo bate, né? Mas que é normal também. Mas a partir do momento que o cara começa a tocar e começa a ver que as coisas já não é esse bicho-papão todo, é só deixar fluir mesmo que tu sabe fazer, né? E depois desse jogo, cara, esse jogo foi muito importante pra mim, porque eu fui muito bem nesse jogo, né? E dali passaram a olhar um pouco diferente pra mim, ali no clube, né? Porque até então todo mundo era uma aposta, né? Até hoje, querendo ou não, e se eu for pra algum outro clube, eu vou ser uma aposta, no caso. Até o cara não ter até o cara ter essa relevância, no caso, né? Tipo, ser um cara relevante de nome, vai ser uma aposta, vai continuar sendo uma aposta.
E eu sempre trabalhei muito, mano. Sempre trabalhei muito. Fiz uma pré-temporada muito boa nesse ano, de 2018. Ah, foi nesse ano que você foi destaque, né? Esse ano que eu fui. Destaque. E fui e joguei. Ah, A gente foi lembrei de uma campeão parada do aqui. Nesse ano que você foi destaque, você tava com contrato, acho que por Atlético Mineiro, era? Não, a gente tava resolvendo uma parada com o Atlético Paranaense na época. Ah, Paranaense, né? Só que acabou não vingando, porque eu tinha contrato longo ainda no Resende, aí acabou. Eu sei que teve uma época aí que você foi destaque que tinha os clubes querendo te comprar. Aí você se machucou, não foi isso? Então, ano passado, no caso. Ano passado não. Ano passado, porque a Série B foi de 2021, por causa da pandemia, né? Aí acabou em 21. Eu fiz um ano muito bom no Náutico. Que eu voltei pro Náutico, fiz um ano muito bom profissional na Série B, que a gente livrou o time e apareceu algumas possibilidades, né? Algumas possibilidades de saída. Só que eu tinha contrato longo no Náutico. E acabou não dando certo essa parada. Ah, entendi. Cara, e falando sobre... voltando àquela conversa que a gente tava falando agora há pouco sobre a questão da aposta... Cara, como é que você lida com isso, né? Porque você ainda tem que lidar com isso, né? Você não se ir pra outro clube e corresponder à expectativa dos outros. Assim, é de certa forma uma pressão grande. Só que a maior cobrança que eu tenho, mano, é minha comigo mesmo, né? Assim, eu tenho a minha família que eu quero ajudar, né? Que meu sonho ainda eu vou conseguir realizar, no caso, que é dar uma casa pra minha mãe e pro meu pai, tirar meus pais dali de pequeno. Acho que a maior cobrança talvez seja minha comigo mesmo. Assim, palavras de pessoas não definem quem eu sou. Se eu não tiver dentro de mim quem eu sou realmente, as palavras não vão me atingir, não vão influenciar em nada. Porque foi o seu primeiro clube, assim, como profissional, foi o Náutico mesmo. Foi. E é um clube de expressão, mano, de camisa no Nordeste. Mano. Verdade, não, o Náutico é um clube de expressão, um clube de camisa. E a gente sabe que qualquer clube tem aquela pressão. Ainda mais quando a galera sobe da base, ali é um pouco complicado. Mano, então pra você, tipo assim, chegou agora. Caraca, não vou assim, mentir que às vezes o cara se entristecia assim. Escutava algumas coisas. Porque, mano, faz parte, né? Que nego faz parte. Quer que o jogador de massa, todo jogo ele quer que o cara esteja. Com certeza. Torcedor é isso. O cara aí, outra. Falam do Messi, do Neymar, do Cristiano Ronaldo. Fala de mim. Os caras, eles jogam pesado, mano. É difícil, mano. Como é que você consegue jogar assim, com essa pressão toda? Eu acho que a pressão ela sempre vai existir no futebol, né? E ainda mais quando se veste a camisa de um grande. Ela sempre vai existir. E é bem-vinda, de certa forma. Porque, por um lado, não me deixa cair na zona de conforto, não me deixa a gente relaxar certo tipo de coisa, mas a gente tem que saber lidar com isso, saca? Eu procuro não ver, eu procuro não prestar muita atenção, porque crítica acho que a gente vai ter em todas as coisas que a gente for fazer em nossa vida, a gente vai ter crítica, né? Mas foi o que eu tinha acabado de falar. Eu acho que quando a gente se conhece, mano, a gente sabe que a gente pode dar, palavra de A ou de B não vai influenciar em nada, não. Boa, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todo jogador de futebol, ele, pelo menos assim, sua maioria, ele tem um cara assim que ele se espelhar. Você tem, dentro da sua família, você tem o Alex e tudo mais. Quem, além do Alex, né, que é o seu primo, quem que são as suas inspirações, assim, pra você seguir carreira no futebol? Você fala como um jogador, no caso, que eu me inspire, assim, que eu acho bom. Lateral esquerdo, eu acho que o Marcelo, ele é o top. Né? Acho que até hoje. Eu acho que, tipo assim, eu até tiraria ele dessa discussão, porque ele é fora de série. Eu gosto muito do Evra, gosto muito do Ashley Cole, gosto muito do Valência, que era do Manchester United. Bom. Do Michael, eu gosto muito. Porque são características semelhantes à minha. É isso que eu ia falar. Michael parece mais contigo. São características semelhantes à minha. Tô longe de ser o Michael ainda, mas trabalho pra isso. Pelo que você falou, as características desses laterais que você mencionou, realmente condiz com o que você tá dizendo aí, que é a raça, a polivalência. Sim, muita força, velocidade. São caras que eu admiro muito. E além de tudo, ganharam tudo, né? Ganharam tudo. Os caras foram campeão de tudo, filho. Campeão de tudo.
Eu acho que só não tem o título da brasileira. Não, brasileiro tem. Quem? Tem o... Não tem não. Quem? Eu pensei que o Marcelo não Marcelo tem, não. foi cedo lá pra Não, fora. ele foi cedo. Marcelo Não, eu começou no confundi. Fluminense, Não, foi não, cedo. Marcelo foi cedo. Foi cedinho, ganhou tudo no Real, filho. O Marcelo, ele é fora de comum. O cara não pode nem colocar. Eu nem coloco ele na lista porque ele já tá um patamar Covardia, muito né? acima. É. Eu acho que se tirar o Marcelo, todos os outros Ele laterais... só não tem a Copa do Mundo, né? É. Uma pena. Uma que eu pena acho que mesmo. se tirar o Marcelo, assim, todos os outros laterais é bem parelho um pro outro, né? É bem parelho, porque... Na atualidade, né? Você acha que... Todos eles são bem semelhantes. Mas qual- O Robertson também é muito bom do Liverpool. Esse aí Esse eu não conheço, não. Esse é craque. Até o próprio esse é Alexander craque. Arnold também, que é o lateral direito, são... Mas o Marcelo é o que você, tipo assim, olha, eu quero chegar lá. Em nível de título. É. Pode ser que Ah, sim. É porque... Mas pela minha característica, eu O admiro Michael. mais o Michael, O admiro Michael. mais o Evra, o Ashley Cole, o Valência. Pô, o Ashley Cole era um lateral muito brabo, cara, muito top. Ele jogou pelo E o Arsenal. meu primo jogou com ele também. Jogou no com Chelsea. ele no Chelsea, Então- no Chelsea. E Léo Moura, vocês não gostam do Léo Moura, não? Leonardo Moura, Não, cara, É porque a característica é diferente de da qualidade. minha. não, lateral de qualidade. é Assim, é bem mais diferente. ofensivo. É, isso é entendeu? verdade, é Marcelo bem é mais ofensivo. É. É quase um ala. Marcelo, Ele jogou de se ala. botar de meia, ele joga. Ele de atacante, joga. ele joga. Né? Não, porque eu acho ele, tipo assim, um dos melhores laterais brasileiros. Certeza. Entendeu? Até agora que, assim, ele... Ah, não, agora que ele tá apagadinho. É porque tá em final do... Acabou o contrato dele com jogou pouco, o né? Real Esse Madrid. ano também, né? Nas últimas temporadas jogou pouco. Até porque o Mendy, ele é um pouco mais sólido defensivamente. né? O Mendy Acho é que um o bom Marcelo lateral. constrói, te dá muito mais opções E defende ofensivas, também. mas o Mendy acaba sendo um pouco mais sólido defensivamente, consegue chegar também ao ataque, né? Essa é verdade. Pelo vigor e tal, mas aí acaba tendo mais chance, né? Por ser mais novo também. Eu, como torcedor, eu sou vascaíno. Então, eu como torcedor, eu gosto mais dos laterais que são mais essa característica mesmo sólida defensivamente. Entende? Que tudo bem, a gente sabe que na história do Vasco os laterais é muito mais ofensivos. Tem o exemplo do Felipe, por exemplo, que o Felipe foi pro meio, pô. Mas, por exemplo, um cara que é muito criticado hoje em dia, mas que eu particularmente gosto muito do futebol dele que tá no Vasco, é o do lateral esquerdo Edmar. Eu gosto da humildade que ele tem em relação, assim, ele sabe que não é um cara muito técnico, mas o que ele pode dar e doar ali dentro de campo, tanto o lateral direito também, o Gabriel. Ele também é um cara que é raçudo, dá o sangue, então assim, eu acho que dependendo da história do time, o clube se identifica mais com um cara que dá o sangue, né? Um cara Porque, assim, a primeira função do lateral é defender. É defender. A primeira função do lateral é essa, ele é um defensor. Ele, óbvio que ajuda na construção, mas ele é um defensor. Faz parte da linha de 4, 2 zagueiros e os 2 laterais. Às vezes a galera coloca 5 e assim vai. Mas são 2 laterais bem firmes e sólidos. Aí eles acabam sendo bem regulares. Por errar pouco, acaba sendo regular. Então, assim, é até difícil para quem tá no banco jogar. Porque normalmente o cara não erra, o cara não falha. Só vai jogar caso se machuque ou algo do tipo. E o time vencendo ainda, então. Principalmente os 2 laterais do Vasco e os 2 zagueiros são bem sólidos, né? A gente vê, é uma linha de 4 bem sólida. Pô, toma poucos gols, o goleiro também é muito bom. Olha, toma poucos gols. Passei muito mal no outro ano. Eu falei, gente, a cada gol de bola parada que o Vasco toma, cruzamento. No outro ano, agora a gente passa mal direto. No ano passado eu joguei no CSA e um dos pontos fracos do Vasco era a bola parada. A gente fez jogar aqui contra o Vasco, em São Januário, e a gente ganhou o jogo de 3-1. Rapaz, eu ganhou o jogo lembro. de 3-1. Renato. Provavelmente eu devo ter xingado vocês. Foi Com bom. certeza. Foi bom. A gente dos pontos fracos dele na época era a bola parada. Era realmente a bola parada. Eu lembro até hoje. Como é que é jogar em São Januário, cara? Mano, é muito irado. Assim, a torcida do Vasco é apaixonante demais, mano. Ela é loucura, porque, tipo, é um time que tem sofrido muito, né, com o tempo, né, com administrações, seja lá o que for, e é uma torcida apaixonada. Tá lá. Apaixonada, pô. O São Januário tava lotado. O cara sente até arrepio. É bem legal, mano. É bem legal. Eu acho que jogar ali também deve ser muito legal, porque é uma torcida que
que te empurra, né? Você jogou no Maracanã também, né? Joguei contra o Flamengo. Flamengo, né? Eu lembro, eu vi esse O jogo. Maracanã foi bizarro, mano. Foi 60 Isso mil no aí. Maracanã. Esse você tremeu as Ali foi fieras. bizarro. Isso. A 60 gente foi Resende e Flamengo, a gente fez 1x0, mano. Eu lembro até hoje, a gente fez 1x0. Um gol do Aleph Manga, tá até no Curitiba agora. Ah, eu lembro desse jogo, É, cara. pô, nesse você também Mano, a gente saiu fez bem. 1x0. Fui bem, graças a Deus, Sei fui bem nesse também. jogo. Nesse. A gente fez 1x0. O passe foi seu, não foi? Não, foi do menino lá. foi seu, não? O meu foi contra o Vasco. Foi contra o Vasco, naquele passe. Foi Acho que foi de letra, não. Foi de letra. Foi de letra, né? Foi de letra. Não foi o passe final, mas foi a construção. Você que deu aquele toque de letra, cara. Foi, Ô, contra o meu Vasco. pai. Um carioca de 20, né? É. Carioca de 20. Ah, os caras estavam falando, caraca, o toque de... A gente ficava vendo o torcedor gosta de sofrer, né? Aí vê os vídeos que eu acho que o time toma, principalmente no Twitter, que mostra as jogadas do início assim, e vê, ó, o toque de letra do... Cara, o toque de letra foi... Fui Ele agora aí. Rapaz! foi, na verdade, não foi pensado, né? É uma coisa que acontece só- meio espontâneo, né? É instinto, né? A minha intenção não era dar a letra, a minha intenção era tocar de calcanhar. Porque eu falei, mano, a bola ficou. Eu fiquei de costa pro gol e eu imaginei que tinha alguém perto de mim. Eu falei, vou tentar dar de calcanhar. Só que ela ficou embaixo de mim, mano. E o calcanhar não ia bater. Eu falei, vou ter que dar a letra. Aí E nessa deu que eu dei a certo. letra foi os dois. A bola sobrou pro menino livre. Aí deu certo. Acabou dando certo. Mano. Caraca, mano. Foi um dos lances mais bonitos da minha carreira, aquele ali. Pô. Bem legal, mano. Vou até ver de novo esse vídeo. Aí, pra quem não Mas- sabia disso aí, ó. Bem legal. Aquele ano foi bom também pra mim. Foi meu primeiro carioca como profissional. É? Foi no Resende. Pô, Resende jogou direitinho aquele campeonato ali. Ano né? passado eles foram muito bem também. O professor Sandro, né? Na época era o professor Edson Souza. Aí depois, no final do campeonato, depois da pandemia, que parou os campeonatos todos, né? Voltou. Aí foi o Sandro Sargentini. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Em relação à sua contusão na época, quando você tava com umas propostas aí. Como é que você ficou, cara? Porque você tava com umas propostas de uns clubes muito grandes, né? A cabeça fica um pouco tordoada, né, mano? Ainda mais na época, eu era muito moleque, né? Muito mais novo, né? Que era... Quais eram os clubes? Muito mais novo. Mano, os clubes é um pouco difícil de abrir, mas já... Não pode, não? Pode, pode. Não, na verdade, tinha uma conversa só com o Atlético, no caso paranaense, né? E tinha uma parada bem legal pra gente acertar pra fora, né? Caraca. Que era no Chipre. Mas aí acabou não dando certo por causa disso, né? Mas a galera fica assim. Mas como é que você conseguiu lidar com isso? Tipo assim... Pô, mano, foi um baque muito grande. Eu fiquei mal, não vou mentir. Que na época eu tava de muleta, né? Foi uma lesão de joelho que eu tive. Porque foi depois disso que você foi pro CSA. Não, eu voltei pro Resende. Pro Resende, né? Depois eu voltei pro Náutico de novo. Caraca! Aí eu fui pro CSA. Assim, no CSA foi um tempo muito bom pra mim, assim. Na minha carreira, profissionalmente falando. Tem um clube muito bom, né? Que sempre briga, no caso, pra subir. Pô, até os 40, se não me engano, no segundo tempo, a gente tava na Série A ano passado. É, verdade, verdade. Aí o Avaí acabou virando lá contra o Sampaio Corrêa e a gente ficou na Série B. Pô, tava uma festa linda, mano, no estádio, uma festa linda. Porque a gente ia subir, né, pra Série A, era outra coisa. Caraca. Aí acabou não batendo, a gente acabou de bater na trave e ficamos em quinto. Acho que por 1 ponto, 2, se não me engano. Ficamos... Ah, eu parei de acompanhar da série. O Vasco já não tinha mais chance de subir, eu parei de acompanhar a série B. O Vasco, ele perdeu a chance com nós, eu acho. Acredito que foi com Ah, foi vocês que derrubou ele? porque Já quem tava condenado já. Quem ganhasse, se não me engano, quem ganhasse continuava com chance pra subir. É. Aí a gente acabou virando o jogo, eles abriram 1x0 com o Cano. Ai, A gente acabou virando o jogo. tá triste agora. Caraca. Mas agora o Vasco tá bem. Pô. Ah, isso aí, isso é verdade. O Não, tá importante melhorando, é hoje. tá melhorando. Tá melhorando, tá reagindo. É um grande candidato. Tá bem. Tá reagindo. Um grande candidato. Certo. Ah, não sei se você sabe, mas ele fazia células no CT. É CT que chama, né? No CT. No CT? Você ainda continua fazendo isso ainda? Continuo, mano. Paro não. E como é que foi isso aí? Foi um pastor que te orientou? Você... Não, mano. Pior que ninguém me orientou. E você já conhecia o sistema de célula ou você Nunca só conheci. fazia e não sabia que era célula? Fazia, nem sabia. Pra mim era culto na época. Como é que foi isso aí? Assim, eu sempre tive na minha mente que, como eu sou cristão, mano, não quero na verdade, uma obrigação, mas era um dever meu falar de quem eu amo, de Cristo, de quem me amou, do que ele fez comigo,
Então eu acho que eu sempre tive esse desejo, mano, muito forte, queimando meu coração de falar pras pessoas, de pregar a palavra. E na época foi no Resende, minha primeira. Na época de base, né? Foi na base do Resende ainda, que eu fiz a primeira célula. E a galera começou a ir, acompanhar. E a galera abraçou legal? Vai, quando vai ter? Quando vai ter? Legal. Aí foi bem legal, mano. E desde então eu sempre continuo fazendo. Caramba, e não teve nenhuma resistência no começo não, do pessoal? Não, pior que não. Ano passado eu fiz pouco, na verdade, ano passado, porque na verdade eu não liderava, né, as células ano passado, que quando eu cheguei já tinha alguém que fazia. Bacana, legal. Aí eu participava. E esse ano fiz algumas, né, como eu vim pra casa porque eu operei meu ombro, né, aí como eu vim pra casa, eu dei de certa forma tive que dar uma parada, né, porque tá lá e eu tô aqui. Mas foi meio que espontâneo, uma parada aleatória. Eu falei, mano, tô querendo fazer Aí você pegou, um culto. Chamou, reuniu a galera e os moleques e a gente foi. E fez. Caraca. Uma coisa que eu observo, assim, é que você perguntou se teve alguma resistência, mas eu vejo que no meio do futebol, muito pelo contrário, o pessoal abraça mesmo, né? Verdade. Tem bastante jogadores, assim, cristãos, bastante jogadores que se converteram mesmo dentro dessas experiências. Cara, assim. Isso é uma coisa muito boa, porque querendo ou não, tem jogadores de relevância, mano, que são cristãos. E, cara, não que Cristo precise, porque não é isso. Mas quanto mais relevante você é, mais pessoas você consegue alcançar, talvez, né, mano? Uhum. E eu vejo, assim, que é uma oportunidade muito grande o nome de Cristo ser espalhado para as pessoas, né? Tá ali no meio dos caras aparentemente grandes, né? Tu prega, caraca, daqui a pouco outro tá indo, e tipo, eu sempre fiz isso, assim, graças a Deus, mas, querendo ou não, uma proporção menor do que a dos caras. Não, né? mesmo assim tá Não, assim, né? mesmo assim, eu digo de visibilidade. De visibilidade, assim. Uma vez em Recife a gente fazia um culto dos atletas cristãos, que era na Presbiteriana de Boa Viagem, que foi muito legal para aquele tempo ali, foi muito legal para mim, mano. Eu aprendi muito, mano, muito mesmo. E tinha alguns jogadores profissionais na época da base, depois que o profissional continuei fazendo, mas tinha alguns jogadores do profissional do esporte, do Santa Cruz no caso, do esporte, do Náutico, que tudo iam nesse culto e era só pra isso, pra atleta, mano. Era pra base do Náutico, pra base do Santa Cruz, pra base do esporte. Caraca. E alguns jogadores profissionais iam. E porque a gente fica, querendo ou não, a gente fica bem distante de casa, mano. Quem tem igreja fica distante de igreja. Então era uma parada que ajudava a gente a não ficar desigrejado. Essa é a definição. Ajudava a gente a não ficar desigrejado. E, mano, tinha tudo no culto. Era um culto maneiro. Tudo... Mano, a gente que fazia o culto. O Albérico, né? O Albérico, ele era ex-goleiro do esporte. Agarrou no esporte, agarrou no Fortaleza. Agarrou mais no Nordeste. E ele era o capelão, no caso, né? Uhum. E ele passava a liturgia pra gente, explicava como era e tal. A gente fazia a parte do louvor, a parte da palavra, tudo a gente que fazia. Ele orientava a gente certinho ali, a gente fazia. Pô, foi muito maneiro esse tempo pra mim, muito bom, mano. Aprendi muita coisa na presbiteriana. Que a presbiteriana, os caras são bem crânio, né? Tem a teologia bem... calvinista, mano. Aprendi muito ali. Muito. Foi um momento muito bom pra mim. Que tem, óbvio que ensinamento, coisa que eu levo até hoje comigo é coisa que eu aprendi ali, sabe? Que é bem parelho com aquilo que eu sempre acreditei, Cristo, Jesus e o Evangelho. Essa é a época do Náutico, né? Isso. Essa já foi a época do Náutico. Mas a célula, então, se estendeu... Se estendeu em todos os clubes que eu fui. Todos os clubes que você foi. Todos os clubes que eu fui. Caraca. Náutico, a gente fazia também. E rolava conversão também? Sim, mano. Caraca, que legal, rolava. Cara. Tem um menino, um amigo meu, o Filipinho, ele me ligou esses dias. Hoje teve um amigo meu que foi lá em casa também. Me deu um abraço. Aí ele me deu um abraço e falou, mano, eu sou fruto daquilo que você um dia falou pra mim. Pô, isso é bem legal do cara escutar, né, mano? Não que por causa de mim, óbvio que não, mas através de mim, uma vida hoje está em Cristo. O meu amigo Filipinho também me ligou e falou, cara, eu tô até hoje, graças a Deus, fazendo célula. Tá fazendo célula? Fazendo célula. Então multiplicou. Aí, ó. É questão de fazer discípulo, né? Isso aí. O evangelho cada vez vai crescendo mais. Pô, fiquei feliz demais quando eu vi essa parada. E assim, eu aprendo muito, mano. Eu tenho muito a aprender, óbvio, né? Todo mundo tem muito a aprender e eu sou um cara que não sou soberbo ao ponto de falar que eu sei de tudo, óbvio, né? Óbvio que não.
sei de bem pouco e preciso aprender muito, né? E essa questão foi bem espontânea da célula, mano. Foi uma parada que surgiu no meu coração, eu fui, fiz e tenho feito até hoje, mano. Talvez até no outro modelo hoje eu faça de outro jeito, aprendi um pouco melhor sobre algumas coisas. Isso que eu ia te perguntar, porque você começou fazendo de um jeito, assim, espontâneo, né? Você só pegava, abria a Bíblia e o que o Espírito Santo falava... Hoje a gente tenta tirar um tempo de adoração, né? Tira um tempo de adoração, fala um pouco da... É normalmente isso, um pouco de adoração, adoração em palavra. Mudou um pouco, né? A pegada. Mudou, mano, mudou. Até das músicas. Bastante. Até das músicas. Vai amadurecendo e vai... porque ele aprendeu o que é uma célula, né? E tipo assim, cara, é muito, muito interessante isso, porque isso que você tá falando realmente tá exercendo o ID onde você tá inserido, sabe? Porque muitas das vezes, por muito tempo, a gente vê que as pessoas elas olhavam pra cultura, né, evangélica e meio que o primeiro sonho, eu quero estar trabalhando na igreja, e aquela coisa assim, não que seja errado, mas era aquela coisa aquela cultura muito assim, muito fechada de dentro ali da igreja, sendo que a palavra de Cristo é para você ser como um sal e luz, você espalhar e estar inserido no contexto que você tá. E assim, e onde você estiver, você é luz, você prega o evangelho e tudo mais. Kevin, você sempre foi cristão, nascido e criado na igreja, ou teve um período da vida que você se converteu? Não, eu fui desde, assim, não foi desde moleque, né? Eu me converti, foi o Estevão que me ganhou pra Jesus. Estevão que me ganhou pra Jesus, que é um amigo nosso. Eu não lembro a idade, mais ou menos, assim. Mas eu tava no Botafogo, acho que eu tinha acabado de chegar no Botafogo nessa época aí de 2012, 13. Só que aquela coisa de moleque, né, mano? Foi mandando e tal, devagarzinho. Ele me convidou. Eu lembro até hoje, o dia que eu O Estevão jogava no Botafogo, né? Não, o Estevão a gente jogava na mesma escolinha, no Performance. Sim. Só que eu jogava no Botafogo e ia jogar o campeonato gonçalense por ele, entendeu? Sim. Treinava no Botafogo, aí de final de semana me chamava pra jogar, eu ia lá jogar. E eu passava na casa de Estevão, a gente ia andando pela pedreira, aí pegava o ônibus até chegar em Santa Isabel, no Campo do Cordeiro. Aí, certa vez no caminho, a gente veio conversando e tal. Aí ele me contou um negócio de igreja, né, da igreja dele, que ia ter uma festa. Eu escutei, na verdade, ele falando com alguém. Aí eu falei, mano, posso ir? Ele, pode, pô. Quer que eu passe na tua casa? Eu falei, beleza, pô. Aí passou lá, eu fui com ele pra igreja. Aí chegou na igreja, lembro que a menina pregou e tal. E falou uma questão de aceitar Jesus e tal. Só que eu não entendia muita coisa, mano. Eu fui, olhei pra ele e falei, mano, posso ir lá? Aí ele, pode, mano. Mas por que você resolveu ir lá? Mano, alguma coisa falou comigo, mano. Eu não sei o que, hoje eu sei, né? Que foi o Espírito Santo, mas na época alguma coisa tinha falado comigo, mano. Que foi tão forte que você sentiu muito forte de ir lá na frente. Eu posso ir lá? Ele, claro, mano, vamos lá, vou lá com você e tal. Aí foi comigo hoje, eu e meu irmão até hoje, né? O Estevão, mano. O cara que eu amo de coração até hoje. E foi nesse dia, desde então eu segui a Cristo. Minha mãe não era, depois de um tempo ela passou a... Ela aceitou Jesus e hoje até foi levantado. Eu postei até um stories nessa semana passada. Ela foi levantada diaconisa. É mesmo? Cara, que legal. Levantada diaconisa na igreja dela. Bem legal, mano. Que legal, cara. E eu, dificilmente eu tô em casa, né? Pra acompanhar essas coisas assim. Calhou de estar bem num momento. Caraca, que da hora. Foi bem legal, mano. Bem emocionante também, mas foi bem legal. Hoje você tá em qual igreja? Hoje eu sou da Redil. Redil, Pastor Tom Morinari. Pastor Tom. Conterrâneo, assim, conterrâneo porque ele tá na Trindade. Então, como eu sou de Trindade, então... Só pelo fato dele ser de São Gonçalo, ele já é conterrâneo. É verdade. Conterrâneo não é pelo bairro, não, pô. Também, entendeu? É um conterrâneo... É um conterrâneo mais terrâneo do que... Mais chegado do que irmãos, entendeu? E como que cara, tá sendo essa experiência? Porque, tipo assim, pelo que você falou, agora você tá num período de recuperação, né? Por causa da lesão do seu ombro e tudo mais, e você... a realidade que você vivia nos clubes era aquele estilo, assim, bem de célula e tudo mais, aquele estilo de congregação de igreja, né? É diferente. Aí agora você podendo estar por aqui, mais perto da família, mais perto de casa. Como é que tá sendo essa experiência aí? Assim, eu fiquei esse tempo aqui, né? Tô pra voltar já lá pra semana já. Assim, mano,
é uma igreja onde eu tenho aprendido muito. Eu tenho... É bem parecida, se não igual, com aquilo que eu acredito. Que o Evangelho é Cristo Jesus. E, cara, tem me alimentado muito. Eu tenho aprendido muito. Maturidade, sobre muitas coisas. E eu gosto de estar próximo, assim, também. Porque é bom o cara tá na comunidade, tá em família, tá se sentindo em família, tá se sentindo abraçado pela galera. É bom demais. E, cara, tem sido um tempo muito, muito precioso. Porque eu tenho aprendido muito. Eu sei que eu vou sair dali... Óbvio, né? Que eu vou voltar e vou continuar sendo ajudado e continuar me sentindo em família. Que é o principal objetivo ali também. Unidade, família. Tá sendo bem importante pra mim, mano. Bem legal. Que a gente sabe que todas as coisas que operam, né, mano? Mesmo a gente sabendo às vezes que dói, né? Isso é realidade. Dói você... ficar sem exercer não só o seu trabalho, mas seu sonho. Mas a gente entende que todas as coisas cooperam, mano. E esse tempo tem sido bem precioso pra mim. Pra me amadurecer em muitas coisas. Cara. E eu vejo que a Rede tem uma pegada assim de... A primeira impressão que eu tive, não sei se foi um post do Facebook ou foi no Instagram, que tava falando sobre... explicando, depois de um período de amadurecimento, de muita oração, jejum e de alinhamento, né? Que eles abriram... a igreja depois desse período. Isso já me chamou a atenção, porque, tipo assim, eu vi que a preocupação, né? A ênfase em treinar pro discipulado, em treinar para as pessoas para estarem realmente ali exercendo essa cultura, entendeu? De abraçar mesmo, ensinar, abraçar, ser verdadeiramente igreja, sabe? Infelizmente, agora eu tô vendo que isso daí tá sendo resgatado, entendeu? Em muitas comunidades tem feito dessa forma, mas a gente sabe que, infelizmente, pelo menos assim, historicamente, na história do evangelicalismo brasileiro, passou por um período muito difícil e agora tem se reavivado, sabe? E é muito bom ver essas comunidades assim como a Redil, né? Ali inserida com esse tipo de pegada, sabe? Com essa simplicidade, né? Sim. Eu acho que é o ponto principal, mano. Jesus era simples, mano. Uhum. Eu tenho até meu projeto com o William, né? William Guilherme, a gente tem o William Guilherme, Ellen e João. Nós 5 somos os líderes do projeto, né? Os Simples como Jesus. E a gente tenta levar Cristo de uma maneira bem simples, né? Mas implementar uma cultura, não só levar Cristo, mas implementar uma cultura, né? Uma cultura do reino. Porque se a gente for ver, cara, a realidade que a gente vive, principalmente em São Gonçalo, é uma realidade muito, muito fechada, mano. Tipo, a galera, além de pensar muito pequeno, se aceita viver dessa mesma forma. Aceita viver pequeno, aceita ser pequeno. Porque uma mentalidade de mediocridade, de inferior, de pessoa que se sente bem inferior. E a gente tem tentado não só levar alimento para quem precisa, de comida, essas coisas assim, mas implementar a cultura de que, cara, você é filho de Deus, você tem que sonhar, você merece ser sonhador. Então, a gente tem um projeto muito legal com a Casa de Ana, né, que é um projeto uma instituição que cuida de crianças. A gente tem ido lá, a gente tem feito algumas ações também, tem tentado mudar um pouco desse pensamento. E na última vez que eu foi agora, né, a gente fez uma última ação lá, a palestra foi sobre sonhos para as crianças. E, cara, era muito legal, a criança escrevendo no papel o que queria ser. Eu quero ser médico. Caraca. Eu quero ser advogado, eu quero ser jogador, eu quero ser isso. E, tipo, é bem legal, mano, tu vê a criança sendo ensinado uma coisa. E aquilo ali é processual, mano. Tu tá passando aquilo pra ela, daqui a alguns anos você vai colher os frutos. Não é que a criança de hoje pra amanhã vai mudar a ideia, a mente dela, mas a gente acredita que frutos vão ser gerados ali através daquelas crianças, né? Aí uma comunidade pode ser mudada, a gente vê, mano, exemplos de avivamento antigamente, né? Exemplos e atrás de exemplos que
que um jovem, uma pessoa, uma, sei lá, avivou um país, uma cidade. Então, a gente ainda crê nesse avivamento. Pautado na Você é um exemplo vivo para essas crianças, entendeu? Essas crianças que sonham ser jogador de futebol. Com certeza. Entendeu? Você, como um rapaz de São Gonçalo, um município, assim, a gente pode dizer que é abandonado, né? Conseguiu chegar lá, então elas olham pra você, tipo assim, olha, caraca, dá pra chegar. Com certeza. Se eu conseguir, elas podem também sonhar e conseguir. Tipo, uma vez o Tom disse pra mim, cara, o seu sonho tem que incluir a igreja de Cristo. E, mano, o meu sonho tem que incluir a igreja de Cristo. Crônicas, se não me engano, que fala que, se não me engano, é Crônicas que Davi fala: o que eu tenho pra te dar, o que meu exército tem pra te dar, não é nada. Se tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Então, tipo assim, todo tipo de glória que eu puder receber, mano, que eu vou receber, que eu tenho, não é minha, é dele e tem que voltar pra ele, mano. Então, o meu sonho tem que incluir o sonho de Deus, tem que incluir a igreja. Então, porque senão é só um sonho meu. Isso é verdade. Porque é tudo dele, por ele e pra ele, mano. Tudo tem que voltar pra ele. A glória tem que voltar pra ele, não é minha. Eu não posso reter algo que não é meu. Foi tudo dele, foi tudo dado por ele. Eu tenho que voltar pra ele. Entende? Mais ou menos isso. A gente vê exemplos e mais exemplos. Tipo, Ana, o Samuel. Deus queria um profeta. Ana queria um filho. Ana, se tu me der um filho homem, eu te devolvo. Calhou o sonho de Ana com o sonho de Deus, cara. E olha o que gerou, Samuel. Então, é mais ou menos isso. Eu tento sempre... Óbvio que eu não sou perfeito, mano. Claro que não. Tento melhorar a cada dia. Ser transformado. Mas preciso ser tratado também. Isso não é todo mundo precisa, né? Eu acho que essa questão de vulnerabilidade também é uma parada que, mano, que tem sido muito legal pra mim. Aprender a ser mais vulnerável. E que Cristo era vulnerável. Então, Cristo mostrou pra gente o que é ser humano de verdade. Então, não tem pra que eu querer ser super-herói de alguma forma, de alguma coisa, né? Então, assim, foi a questão que eu tinha falado. Tudo veio dele, mano. E tudo volta pra ele. Essa é a chave de tudo. E as crianças olham e tipo, tio, como é que é? Eu falei, pô, cara, é bem legal, é difícil, mas é bem legal e tal. E a gente começa a explicar, a galera, eu saí dali, a criançada falou assim, da próxima vez a gente vai fazer no campo, da próxima vez a gente vai fazer. Eu falei, beleza, a gente vai fazer. Tio, eu quero ser igual você. Eu falei, pô, parada que, pô, tu escuta um negócio desse, pô, chega e te dá um... Mas também pesa um pouco, né? Pesa, porque é uma responsabilidade. Tá sendo observado. Tá sendo observado por crianças, cara. E é o futuro, mano. São eles, pô. É eles que vão crescer dali e vão ser... O que a gente tem feito, mano, é pra definir quem eles vão ser lá na frente, sabe? É um projeto que a gente tem tentado fazer aqui pra definir quem eles vão ser lá na frente. Mas esse projeto tá plantado onde? A gente não tem sede, no caso. Não tem sede, não. A gente não tem sede. Aí a gente tem feito, tipo... eu, William, Guilherme, Ellen, a gente se reúne, faz as nossas reuniões, tenta bolar alguma coisa, mas o nosso intuito hoje, no caso, a gente tem ajudado lá a instituição, né? Casa de Ana, que é lá no Cerâmica. Mas sede ainda a gente não tem. Entendi, mas eu aceito essa ideia. Um dia a gente vai ter. Uma base, né? Base missionária aí. A gente vai ter, eu recebo. Uma base missionária, né? Cara, como que a fé te ajudou nesse... Porque eu vejo assim, a vida do jogador profissional, né? Pode ser, assim, com certeza, assim, é muito bom. É muito bom você viver do que você tá gostando, do que você gosta, né? Mas também é uma vida de muita pressão. Você tava falando aí, pô, jogou no Náutico, time de expressão nacional, de torcida, de massa. Então, assim, o jogador tem que ter uma cabeça muito boa para poder administrar as críticas, né? Porque as críticas vêm e pesadas, sabe? Exageradas, até exacerbadas, assim. E torcedor é aquela coisa, né? Torcedor não quer nem saber, já é a paixão aquilo dali. E
é bom pra consolidar, sabe, o psicológico, mas também, cara, é quando tudo tá bom. Entendeu? Porque aí, às vezes, a gente pode dar uma deslumbrada e tudo mais, esquecer muito quem a gente é. Porque, infelizmente, a gente vê exemplos, assim, de muitos jogadores, assim, que, cara, eram pra estar lá os caras eram pra estar lá no topo, top, se o cara tivesse ali uma cabecinha, talentos maravilhosos, sabe? Eu penso muito, por exemplo, no Thales, que foi jogador do Vasco. O cara tirou o Vasco da Série B, pô. O cara fez 2 gols lá, eu gostava muito do futebol dele, mas infelizmente teve aconteceu o que aconteceu com ele, o próprio Valdirão também, né? Que jogou no Vasco também. Então, assim, como é que... Qual que é o intuito da fé em Cristo, da fé no Evangelho, em consolidar, entendeu? Sua identidade, sabe? Independente do ambiente que você esteja, independente se você tiver vivenciado algo bom ou algo ruim. Cara, assim, eu sempre tive uma base familiar, isso me ajudou muito. Meu pai, minha mãe, meu irmão, sempre foram pessoas que me ajudaram muito nessas coisas, né? Eu sempre entendo que Cristo, além de tudo, mano, ele é meu amigo. Eu entendo que ele é um cara que eu tenho que estar do meu lado, tenho que estar sempre conversando. Sei que às vezes eu falho, óbvio, né? Mas a fé em Cristo foi muito importante pra mim, porque eu sei, mano, que ele é soberano sobre todas as coisas. E momentos difíceis vão vir. E minha identidade me ajudou muito nisso, porque à medida que eu conheço a Cristo, eu me conheço nele. E eu entendo que minha relevância está muito além daquilo que eu produzo para ele, mas no quanto dele é produzido dentro de mim, no quanto do reino é produzido dentro de mim, sabe? Então, assim, o quanto mais eu conhecia a Deus, eu entendia que eu precisava mais dele. Quanto mais próximo de Deus eu tô, eu entendo quão miserável eu sou. A gente vê o exemplo de Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Aí quando ele viu o Senhor, ele falou: não, sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não, Deus, não, vou limpar. Assim, não é por mim, mas por aquilo que ele faz em mim, sabe? E à medida, foi o que eu disse, à medida que eu fui conhecendo a Cristo, eu vi que eu precisava mais dele, sabe? Que sozinho eu não ia conseguir. Pô, tem momentos que a cabeça do cara fica turva demais, pô. Sendo tanto coisa boa quanto coisa ruim. Mas, cara, o meu discurso não pode mudar dependendo do lugar que eu tô inserido. João Batista pregava uma palavra no deserto e João Batista pregava a mesma palavra no Jordão. 2 realidades totalmente diferentes, mas um discurso, uma palavra, uma realidade. A minha realidade, a minha essência, ela não pode mudar sendo se eu estiver bem ou se eu estiver mal. Eu gosto de andar na rua descalço, eu gosto de brincar com meus amigos, eu gosto de sentar lá em casa, levar um violão e fazer um som, a galera fazer um som, a gente tá ali junto. Não é porque se um dia eu estiver no Flamengo que eu vou deixar de fazer, mano. Uhum. Que eu vou deixar de ser quem eu sou, quem Cristo disse que eu sou. Cara, eu tenho aprendido muito, Cristo é simples. E eu devo ser simples como ele, mano. Eu devo ser simples como Jesus. Essa é a minha base para essas coisas, entendeu? É mais ou menos isso, Os pés fincados no chão, né? Isso aí, mano. É que a gente tem que criar a raiz. Senão não dá, não. Tá doido, senão. Deu. Já deu tempo? Deu tempo. Que passou muito rápido, cara. Hoje passou muito rápido, mano. Pô, Kevin, foi muito bom estar conversando contigo. Hoje você tá vinculado em qual clube? Tô vinculado no Azures, que é do Paraná. No Paraná, Pato Branco, né? A gente joga em Pato Branco, né? Só que a cidade é Marmeleiro. Dá o último recado aí pra galera que tá tentando chegar ao profissional. É difícil. Olha pra lá ou olha pra quem? Ali. É difícil. É um pouco árduo. Eu ainda não cheguei aonde eu sonho chegar, mas eu tô muito mais perto do que eu tava alguns tempos atrás. E não é só porque às vezes eu passo por um momento difícil ou você passa por um momento difícil que é o teu fim. Até porque o momento não define o teu todo. É seguir em frente, acreditar em Deus, acreditar em você, se agarrar nas coisas boas, tá firme aqui e seguir em frente. Vai que vai dar tudo certo. Top. Muito bom, Kevin.
Então, a minha câmera é aquela ali, né? Então, galera, foi isso. Esse foi o nosso papo de hoje. Aquela coisa, né? Compartilha. Mesmo clichê de sempre. Ativa o sininho, curte, compartilha pra todas as pessoas à sua volta. Vamos estar levando a mensagem, sabe? Alavancar podcast é passar a mensagem, sabe? Né, não é aquilo que você falou no primeiro episódio, né, mano? Não é sobre a gente, não é nem pra gente. É a mensagem, é sobre a mensagem, né? É sobre a mensagem. E aqui os convidados, eles têm essa liberdade de ter a essência deles pra estar passando, sabe? Então é isso, ative o sininho, né? Mais algum recado? Não, é isso mesmo. Então nós agradecemos, muito obrigado, Kevin, pela tua presença. E a gente espera ver você de volta aqui já, né? Operado, vamos que vamos. Operado e... Com a camisa da seleção. Se Deus quiser. Camisa autografada. Aí e é eu isso, trago uma cara. camisa pra você. E aí a coisa já subiu de patamar. E é isso. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera. Fiquem com Deus e um abraço. Show. Valeu. Deu.